eu tenho um filho, esse filho, ele foi batizado e hoje ele está desviado. Pastor, meu filho perdeu a salvação? Essa é a pergunta dessa pessoa. E se você tiver alguma pergunta, você pode me mandar. Cadê? Projeta ali, por gentileza. Tem meu WhatsApp ali, se você tiver alguma pergunta. Inclusive, se você não tiver numa célula, você pode me mandar seu contato também, que eu vou te conectar numa célula. Mas essa foi a pergunta do irmão. E eu preciso te dizer o seguinte. A Bíblia fala que todo aquele que crê com o seu coração e confessar com a sua boca vai ser o quê? Salvo. Amém? Então, se você creu com o coração e confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Salvador, Ele morreu pelos seus pecados, você foi o quê? Imediatamente salvo. Imediatamente. E isso não muda. Isso é eterno, porque a salvação, ela é temporária. Não, a Bíblia chama a salvação de quê? Salvação eterna. Eterna. Se é eterno, é porque não tem fim, não é verdade? Não tem prazo de validade. Está claro? Efésios 2:8. Projeta para mim Efésios 2:8. Vamos ler juntos Efésios 2:8? 1, 2, 3 e... Cadê? Projetou? 1, 2, 3 e... Se não vem de vós, quer dizer que você tem alguma participação nessa história? Não. Dom é o quê? Presente. Quantos gostam de ganhar presente? Você ganhou o maior presente da sua vida, da sua história. Você ganhou a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a salvação é pela graça mediante a fé, né? Vamos ver juntos também Romanos 10, verso 9. Romanos 10, 9 e o verso 10 também. Se puder ser mais rápido. Vamos lá. Verso 10. Aleluia. Então esse é um versículo chave, né? Nós até estamos estudando aí em Romanos. E esse versículo chave é chave por quê? Porque aqui mostra para nós como que nós somos salvos. Envolve alguma obra sua? O que precisa para que você seja salvo? Crer com o coração e confessar com a sua boca. E está resolvido. Resolveu. Você foi salvo. Aleluia. Próximo versículo. João capítulo 10. Se você tem uma Bíblia, abra ela agora. Se você tem uma Bíblia no seu celular, abra também. Você tem que guardar esse versículo aqui. Você tem que escrever, anotar. Olha o que o Senhor Jesus, quem que disse aqui agora? Quem que está falando aqui agora? O próprio Senhor Jesus está dizendo. Não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Pedro, fala do Senhor Jesus. O que ele está falando? Eu lhes dou o quê? A vida temporária? Não. Peraí, eu vos vendo a vida eterna, é isso que está escrito aqui? Também não. Eu lhes dou de graça, é dom, presente. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais. Jamais quer dizer o quê? Jamais. Jamais quer dizer jamais. Jamais é nunca. Herol, acabou. Está feito. É assim que vai ser. Ninguém vai mudar isso. Ele está dizendo isso. Jamais perecerão. O que é perecer? Morrer. Morrer eternamente. Jamais vão experimentar da morte eterna. E ninguém, quem que é ninguém também? Presta atenção, irmãos, tem duas palavras fortes aqui demais nesse texto. Duas palavras muito fortes. Jamais é porque não tem jeito. Ninguém quer dizer, nem você, nem o diabo, né? Nem outra pessoa pode fazer o quê? Arrebatar você de onde? Das mãos de Deus. Alguém pode tirar sua salvação? Isso inclui você? Sim ou não? Claro, porque ninguém não inclui eu e você? Claro, sim. Ninguém é ninguém. Então, o que está dizendo aqui? Que você não perde a sua salvação. Se você creu com o coração e confessou aonde? Com a boca. Está claro?
Então o que nós temos que fazer com os desviados? Orar. Orar. Receber as promessas do Pai para nós e a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Se tem algum filho distante, se tem algum filho que está frio, nós temos que orar por ele. E a gente vai orar e o Senhor vai nos ouvir e vai alcançá-los. Amém? Nós vemos isso nas parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, na parábola do filho pródigo. Nós vemos que o Senhor mesmo foi encontrar eles e os trouxe de volta, né? Você vai ver que quando o filho está voltando, ele está lembrando da bondade do pai. Eu profetizo que os filhos que estão desviados hoje, frios hoje, vão lembrar da bondade do pai e vão voltar para casa, em nome de Jesus. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Amém. Vamos orar pela palavra. Feche os seus olhos então. Pai Santo, nós te agradecemos. Agradecemos por juntos estarmos aqui, em o nome do Senhor Jesus, para receber da parte do Senhor o alimento da tua palavra, que é viva, que é vida. Ô Senhor, o alimento da tua palavra que nos transforma, que nos restaura, que nos faz, ó Pai, caminhar em fé, em ousadia. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu tenho ensinado sobre o livro de Romanos, e eu te desafio a ler esse livro, é muito importante para a sua caminhada cristã. Nós estamos parados já há um tempo no capítulo 4 de Romanos. Eu vou compartilhar algo hoje que tem a ver com esse capítulo, e devo voltar a ensinar sobre isso, sobre o livro de Romanos, lá em fevereiro do ano que vem. Mas hoje eu quero que você tenha revelação, tenha clareza a respeito da justificação pela fé. Lá em Romanos, a Bíblia fala que, ali no capítulo 4, do verso 1 ao 3, que pois diremos ter alcançado Abraão. O que Abraão alcançou? Abraão, que é o nosso pai segundo a carne, diz o apóstolo Paulo. Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se vangloriar, se gloriar, se exaltar. Mas não diante de Deus. Pois, o que diz a Escritura? Abraão fez o que, irmãos? Fez o quê? Fez uma obra? Não, ele creu. Fala comigo, creu. Creu, teve fé. Ele creu no que Deus disse. Ele creu na promessa de Deus. E o que aconteceu como resultado da fé dele? Foi justificado. Foi aceito. Da mesma maneira, nós hoje temos a mesma fé de Abraão. Nós cremos e fomos o quê? Justificados. Justificados. Mas alguns irmãos, eles falam, pastor, e é por isso que eu estou pregando isso hoje, por sua causa. Pastor, Abraão foi justificado por fé, sem obra alguma. Mas o apóstolo Tiago, ele diz outra coisa. Vamos ler o que o apóstolo Tiago diz? Tiago, capítulo 2, verso 14. Vocês têm fome e sede da palavra, irmãos? Aleluia. Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode por acaso fé semelhante a essa salvá-lo? Verso 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Preste atenção, parece que a Bíblia está em contradição aqui agora. Porque o apóstolo Paulo está dizendo na carta aos Romanos que Abraão foi justificado por fé. Já o apóstolo Tiago, do outro lado, está dizendo que Abraão foi justificado por quê? Obras. Uau! E agora? E agora, pastor? Preste atenção, olha aqui. Aqui, todo versículo que você for ler, você tem que entender o contexto. Amém? Um versículo ou um texto fora do contexto vai virar um pretexto para você. Mas, quando você for ler a Bíblia, você tem que ler dentro do contexto, do que está sendo dito, ensinado. Qual que é o assunto principal? O assunto principal do apóstolo Paulo, as cartas aos Romanos, aqui no capítulo 4, é o quê? Salvação. Salvação, justificação pela fé. Inclusive no capítulo 3 ele está dizendo que ninguém vai ser justificado diante de Deus por obras. No capítulo 4 ele vai mencionar qual é o exemplo de justificação, e ele coloca quem? Abraão. Abraão, no dia que ele foi justificado,
Nós vamos ver isso lá em Gênesis capítulo 15. Em Gênesis capítulo 15, a Bíblia fala que Abraão, no verso 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Eu pergunto para você, nesse momento, Gênesis capítulo 15, Abraão já tinha filho? Hã? Não. Por quê? Olha o verso 1 do capítulo 15. Olha o que diz o texto do verso 1. Hoje nós vamos ler muita Bíblia, amém? Afinal de contas, nós estamos aqui por causa dela. Amém? Por aquilo que ela mostra, que é Cristo. Olha só. Depois deste acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Qual que era a crise de Abraão? Eu não tenho filho. Eu já tenho quase 99 anos e não tenho filhos ainda. Essa era a crise de Abraão. E Deus está falando para ele o quê? Seu galardão vai ser grande. Você vai ser muito abençoado aqui na terra. Seu galardão vai ser tão grande que você vai ser chamado, daqui a pouco o Senhor vai falar isso para ele, pai de nações, pai de multidões. Inclusive nós somos chamados de filhos de Abraão. Mas aqui Deus está falando para ele: olha, Abraão, seu galardão vai ser grande. E Abraão entrou na crise agora, falou: o que adianta ter um galardão grande, mas se eu não tenho o quê? Filhos. Como que vai ser isso? Aí ele vem com a resposta, fala: o único herdeiro que eu tenho é o meu servo. Para quem que eu vou deixar esse galardão inteiro, essa recompensa inteira? Essa é a crise de Abraão. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e a um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Logo respondeu o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e lhe disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua? Verso 6. Abraão creu na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15. Abraão sem filho. Está falando então que ele foi justificado. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, está pegando esse momento do texto e está dizendo o quê? A justificação é pela fé. É por obras? Porém o apóstolo Tiago, mais tarde, está dizendo que a justificação... Será que ele está dizendo que é a justificação? Não. Ele está dizendo que a salvação é pelas obras. Pastor, que contradição é essa então? Nós precisamos entender que Tiago, o contexto do texto, não é salvação, como justificação. O contexto do texto ali é oferta. Pôr a mão no bolso. Ser generoso. E ele está dizendo: o que adianta? Se você crê, mas não tem obras de generosidade, obras de fé. Esse é o contexto ali. O contexto então do texto de Tiago é salvação, irmãos? Não. Se você for ler o texto, o contexto todo é dinheiro, oferta, generosidade. Amém? Mas antes de explicar isso, eu preciso continuar te ensinando sobre uma diferença que é importante você entender. A diferença entre promessa e obra. Fala comigo: promessa e obra. Preste atenção, o que é promessa? Promessa é o que Deus fez com Abraão. Quando ele promete para Abraão que ele vai ter um filho, qual que é a condição que Deus põe? Fala mais alto. Nada. Deus só fala o quê? Eu vou te dar um filho. Ele não fala: eu vou te dar um filho se você me obedecer. Eu vou te dar um filho se você for fiel. Eu vou te dar um filho se você fizer isso ou aquilo. Ele não fala isso. Deus só faz o quê? Eu vou te dar o filho. E as condições que foram necessárias, eu mesmo vou produzir em você. Ele mesmo é o garantidor da promessa. Isso não tem nada a ver com Abraão. Preste atenção, vou te dar uma ilustração. Eu tenho um filho, Estevão, é meu filho. E se eu falo para ele: filho, o papai vai fazer uma viagem e vai trazer para você um presente. Eu faço a viagem, quando eu volto, o que eu tenho que fazer? Dar o presente para ele.
Mas, lá na viagem, eu fico sabendo que ele fez alguma coisa errada. Que ele desobedeceu, que ele talvez desrespeitou a mãe dele, que ele pôs fogo na casa, fez alguma coisa errada. Eu pergunto para você, eu ainda vou dar o presente para ele ou não? Por quê? Não, os irmãos estão em dúvida ainda. Presta atenção. Alguns responderam sim, outros não. Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Se eu sou fiel na minha promessa, se o que eu falo é verdade, se o que eu falo é de acordo com quem eu sou, e eu sou fiel, eu não mudo, então eu vou te dar um presente. Independente do que você tenha feito. Por quê? Porque o meu filho é fiel? Não, porque quem é fiel? Eu sou fiel. E o que precisar de disciplinar o meu filho, para transformar ele, ele vai ser disciplinado, mas ele vai ser abençoado com a minha promessa. Então depende dele. Da mesma maneira não dependeu de Abraão, filho. Mesmo porque Abraão não podia ter filho. Abraão em si mesmo não podia ter filho, ele já estava velho. Sara, por sua vez, também não podia ter filho. Desde o nascimento ela já era infértil. Então nós vemos que os dois não podiam fazer nada de si mesmo. A promessa então dependia de quem para se cumprir? Apenas do Senhor. Porém, se eu falo para o meu filho, filho, o papai vai trazer um presente para você, se esses dias que eu estou viajando, você arrumar a cama, você organizar a casa, você fazer sua tarefa, você fazer isso. Se assim é a promessa, se ela é condicional, depende de quem a promessa? Dele. O problema é que ele vai errar em algum momento. E se ele vai errar, ele vai receber a promessa? Não, da mesma maneira somos nós. Então, se você quer viver com Deus baseado na lei, em algum momento você vai falhar e não vai receber a promessa. Mas se você quer conviver, relacionar-se com Deus baseado na promessa, você pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir. Amém? Pastor, mas eu não fiz. Calma, não depende de você. E o que depender de você, na verdade, Ele é que vai produzir em você a transformação. Está claro isso? Sim ou não, irmãos? Entendeu a diferença entre promessa e obra? Aleluia. Isaías diz, olha que interessante esse texto de Isaías. Ah, todos vós, os que têm de sede, vinde às águas. Isaías 55:1. E vós, os que não têm de dinheiro, vinde comprar e comei. Uau, peraí. Alguém já foi comprar sem dinheiro aqui? Misericórdia. Na verdade, você foi comprar confiado em alguém que ia pagar. Veja, o texto de Isaías é uma profecia a respeito da promessa. Deus prometeu em Abraão a justificação pela fé. E o que ele está dizendo agora? Antes, talvez você queria comprar a sua justificação. Você queria fazer uma obra para ser justo. Mas venha de graça, é de graça, é de graça. Vem e compra sem dinheiro, ou seja, vem e recebe sem ter dinheiro para pagar. Porque alguém pagou para você. Quem que é esse que pagou para você, sua justificação? O Senhor. Não quer dizer que não teve um preço, foi pago, porque teve um preço. Ele pagou o preço. Mas para você, pode ir lá pegar, é de graça. É de graça. Então nós vemos então que Isaías está profetizando a respeito disso. Vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Uau! Eu quero comprar muito sem dinheiro. Eu quero experimentar de muitas coisas sem eu poder comprar, porque eu quero, pela graça, experimentar de tudo aquilo que Jesus fez por mim. Mas eu sei que Ele comprou. Eu sei que Ele pagou o preço, então eu posso usufruir. Aleluia. Amém, irmãos? Ficou claro a diferença entre promessa e obra? Aleluia. Romanos capítulo 3, verso 20. Olha o que diz esse texto. Visto que ninguém, olha essa palavra aqui, ninguém. Ninguém é quem? Ninguém. Olha para o lado, você é ninguém. Fala para ele. Olha para o outro lado, você também é o ninguém daquela palavra ali. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento da santidade. Você se torna mais santo vivendo pela lei. É isso, irmãos? Não.
que o texto está dizendo? Que pela lei vem o pleno conhecimento do quê? Você quer viver pela lei? O resultado é pecar mais. Mas, se pela graça você vive, o resultado é, o Senhor te salvou dos seus pecados para uma nova vida. Isso foi mediante a graça. E é da graça do início ao fim. Do início ao fim. Então você percebe que, se você quer viver uma vida mais santa, aprenda a viver pela graça de Deus. Agora, se você quer viver pelas obras da lei, aí um problema, você vai cair. Porque pela lei ninguém pode ser justificado. Está claro para os irmãos até aqui? Então, ninguém pode ser justificado pela lei. Essa é a base do Evangelho, né? Pois, no verso Romanos 3:28, olha o que diz. Concluímos, pois, que o homem, qual que é a conclusão do apóstolo Paulo? Que o homem é justificado por obras? Pela fé, independente, não depende das obras da lei. Ficou claro? A nossa salvação, justificação, é unicamente, exclusivamente, pela fé. Pela fé. Fé em quê, pastor? Fé naquele que pagou o preço para mim e por você. Aquele que foi lá e pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados, para que agora, de graça, sem dinheiro, nós pudéssemos experimentar da salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Claro isso? Pastor, mas ainda você não me respondeu. E Tiago? Porque Tiago está aqui gritando no meu ouvido, falando que é pelas obras. Tiago está falando que a justificação parece que é de outra maneira. Então vamos entender o que Tiago está dizendo, irmãos? Sim ou não? Então, primeiro, sempre que você for interpretar o texto, qual que é a regra? O contexto. Contexto. Amém? Sempre através do contexto. E qual que é o contexto, então? Do Tiago, do apóstolo Tiago. Qual que é o assunto, o contexto? Qual que é o assunto principal ali? Qual é? Ofertas, ajuda aos necessitados. Dinheiro, doação, generosidade com os irmãos que estão passando o quê? Necessidade, né? Por quê? Olha só, Tiago capítulo 2, verso 14. Verso 15. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, o que é o alimento cotidiano, irmãos? Comida. Comer arroz, feijão. Para o brasileiro é fácil. Arroz, feijão. Ovo. Não pode ser um bife, não? Ok. Pode ser uma batatinha frita também? Arroz, feijão, batatinha frita, tá? E bife, tá ótimo para mim. Tá chegando a hora do almoço, né? A gente começa a pensar nessas coisas. Mas se algum irmão tiver necessidade de roupa, tendo que comer, tendo que vestir, alegre-se. Né? Tiver necessidade de roupa e de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, vá em paz, irmão. Deus te abençoe, o Senhor vai suprir na sua vida. Aquecei-vos, fartai-vos, né? Sem contudo lhes dar o que é necessário para o corpo e aquilo que é proveitoso. Próximo versículo. Qual é o proveito disso? Presta atenção. Qual que é o cenário aqui então, para a gente entender o texto? O irmão tem fé. Aleluia. Glória a Deus. E aí chega um irmão necessitado desse irmão que tem fé, que diz que tem fé. Ele diz que tem fé. E ele fala, olha irmão, eu estou precisando de roupa, eu não tenho com o que vestir. Lá em casa está faltando comida. O irmão que tem fé fala o que para ele? Você não está sabendo ainda? Crie, por isso falei. Vou falar para você agora, comerás hoje. Serás vestido hoje. Pode voltar para sua casa em paz. O apóstolo Tiago está falando para esse irmão que diz que tem fé. Que está despedindo o irmão que está necessitado, sem pôr a mão no bolso e ajudar ele. Aí ele fala, você tem obras? Desculpa, você tem fé? Eu vou te mostrar as minhas obras, porque com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé.
Para quem que ele está dizendo isso? Para esse irmão que diz que tem fé, que não tem a coragem da fé de pôr a mão no bolso e ajudar o outro que está precisando. Então a exortação de Tiago tem a ver com salvação, irmãos? Não, tem a ver com o quê? Com a hipocrisia do irmão, que se diz irmão, e se diz ter fé, mas ele não tem capacidade de ajudar o outro que está precisando de comida, precisando se vestir. Está claro, irmãos? Sabe, qual foi a maneira que Deus fez todas as coisas? Falando, ele fez o quê? Ele disse, haja luz. E o que aconteceu? Sabe, tudo aquilo que é necessário para que a luz seja formada, se uniu a tal ponto de obedecer à voz de Deus e manifestar a luz. Quando Deus disse, haja firmamento, a terra foi criada. Quando Deus disse que seja povoado com animais, Deus criou os animais apenas fazendo o quê? Falando. Falando. Então, qual é a maneira de Deus expressar a sua fé? Falando, irmãos. Aleluia. É por isso que tem que dizer amém. Você expressa sua fé dizendo, falando. Inclusive a salvação é crer com o coração e fazer o que mais? Você percebe que a fé, ela se expressa dessa maneira? Mas, preste atenção. No dia que Deus foi criar o homem, o que ele fez? Façamos. Falamos? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O que ele pegou? O barro, pôs a mão na massa, modelou o homem, soprou em suas narinas, e o homem veio ter vida, ser alma vivente. Então, no que diz respeito às coisas criadas, o que nós temos que fazer? Falar. Nós falamos às circunstâncias, nós falamos aos desafios, falamos pela fé diante das promessas que Deus nos deu. Mas com de respeito ao irmãozinho que está sentado ao seu lado, o que você tem que fazer? Pôr a mão na massa, pôr a mão no bolso, ajudar o necessitado, ajudar o irmão que está próximo de você, ajudar, colocando a mão no bolso, sendo generoso. E o padrão bíblico que nós vemos aqui é, tendo o que comer e o que vestir. Não, pastor, mas eu estou precisando comprar um carro. Ore, irmão. Ore e peça ao Senhor. Mas se você estiver passando necessidade em casa, você pode contar comigo. Se você estiver precisando de roupa, nós vamos ali na Rosa agora e comprar um monte de roupa para você. Esse é o padrão bíblico. O padrão bíblico é generosidade. Com o quê? Com um básico, com um mínimo. No caso dos irmãos. Mas pastor, está me dando uma vontade aqui de dar um carro por irmão. E aí? E agora? Seja generoso. Se o Espírito Santo está te conduzindo para isso, seja um canal de Deus. Entende? Mas é obrigação da igreja? Do corpo? Não. É obrigação do corpo dar um carro para o irmão? Não. É obrigação do corpo dar um carro para o pastor? Não. Aleluia. Mas se o irmão lá no fundo falar, pastor, eu quero te dar um carro, vai. Eis-me aqui, que vier a mim, nada lançarei fora. Você entende? Nós, como corpo de Cristo, irmãos, nós temos que guardar e proteger os irmãos que estão necessitados no nosso meio. Nós temos que ser generosos com eles, ajudá-los, cooperar com eles. Agora, existem outros que Deus chamou para serem generosos, abençoadores. Esses têm o dom de socorrer, diz a palavra. Esse que tem o dom de socorrer, normalmente ele pega o dinheiro dele, que Deus deu para ele, e socorre. Socorre aquele que está precisando fazer uma cirurgia. Socorre aquele que está precisando de fazer uma aplicação. Socorre aquele que está precisando de se livrar de uma multa, de se livrar de uma condenação. Ele vai lá e põe o dinheiro dele, ajuda e socorre. Você entende? Alguém pode dizer amém? Mas esses são aqueles que são chamados para isso, têm dom para isso. São generosos nessa medida. Amém? Amém? Então qual que é o contexto aqui de Tiago? Tiago está falando o quê então? De generosidade. Olha o verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. A fé sem obras é morta. Então você diz que tem fé, mas você não pode ser generoso.
A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Cobrou o seu próprio filho para que você experimentasse dele. Cobrou um preço para você ter experiência com salvação com Cristo. Então ele deu. Isso mostra que nosso Pai é generoso. Convém que seus filhos sejam o que também? Generosos. A medida mínima, eu contei para vocês, é tendo o que comer e o que vestir. Essa é a medida mínima. Mas se você quer expandir essa generosidade, nada te impede, filho. Você pode ser generoso. Mas olha só o que diz mais o texto. Verso 18. Mas alguém dirá. Está vendo aqui que é alguém. Quando a Bíblia fala alguém, ou alguém dizendo algo, não quer dizer que ele tem a realidade. Quando o apóstolo Paulo vai falar aos irmãos, ele fala aos amados irmãos. Quando o João vai falar com a igreja, ele fala os pequeninos, ou os filhinhos. Quando o apóstolo Paulo vai falar com o ímpio, que está dentro da igreja, ele usa outro termo. Os homens. Ele não diz que é irmão, ele diz os homens. Alguém assim. Quando o apóstolo Tiago vai falar para alguém que está na igreja, mas não é irmão, ele faz o quê? Alguém. Ele não fala que é irmão. Por que ele não fala que é irmão? Porque as obras que ele manifestou até agora não provam que ele é um irmão. Pastor, na igreja então o senhor está dizendo que pode ter crentes e não crentes? Não só eu estou dizendo, mas a Bíblia está dizendo isso. Pode ser que alguém aqui está olhando para mim e ainda não foi salvo. Ainda não creu com o coração e confessou com a boca. Por isso então não pode ser transformado. Ele não manifestou esses sinais para nós. Quer dizer então, pastor, que todo mundo que é salvo tem que manifestar algo para que a gente veja, para que ele seja salvo? Não. Mas se você for salvo, você vai manifestar um fruto, uma obra de fé. Pastor, e o ladrão da cruz? O ladrão da cruz foi salvo, mas ele não teve como manifestar uma obra. Qual que é a primeira obra de fé que nós normalmente manifestamos depois de sermos salvos? Vou te dar a cola, fala comigo, batismo. Batismo nas águas é a primeira expressão daquele que foi salvo. Todos que foram salvos vão querer manifestar algo público. O que é? O seu batismo. O seu batismo. Então, o apóstolo Tiago aqui está mostrando que, vamos lá, se tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé, sem as obras. E eu com as obras mostrarei a minha. Qual que é o contexto aqui do texto? Mostrar. Mostrar. Fala comigo, mostrar. É mostrar, mas eu pergunto para você, eu preciso mostrar algo para Deus? Para que Ele veja, algo exterior para que Ele veja? Deus vê aonde? Seu coração. Deus vê dentro dos seus pensamentos. Deus vê o que está dentro de você. Para Ele eu preciso mostrar então algo exterior? Não, por isso que a salvação para com Deus, como o do ladrão da cruz, é crer, por isso falei. Mas o irmão que está ao seu lado, ele precisa mostrar algo para você? Precisa? Precisa? Deixa eu te contar uma coisa. Você tem que ser crente, amém? Mas não é só de dentro não, é de fora também. Você tem que parecer crente também para fora. Não é só ser crente internamente não, mas você tem que mostrar que você é crente. Com o seu testemunho, porque você é a carta viva. Carta viva a ser lida aí fora. E se as pessoas estão olhando para você e não estão vendo Cristo, estão com um problema nessa carta. Então o alvo é que você mostre mesmo para fora. Então o contexto do Tiago aqui também é mostrar. É mostrar para fora. Para Deus, irmãos? Não, para Deus já está resolvido. A questão é para fora. E como que você vai mostrar? Com a sua obra. Obra. É com aquele que, sabe, é muito estranho, presta atenção. Dinheiro é um negócio interessante. Dinheiro é uma das coisas mais citadas na palavra. Inclusive, é dado um título de uma entidade chamada Mamon. Por quê? É muito estranho quando você converte o seu coração, mas o seu bolso não converte. É muito estranho. É muito estranho quando você que recebeu tudo, não tem capacidade de abrir a mão para dar algo para o irmão. É muito estranho quando você vê alguém necessitado, você fala, Deus te abençoe, o Senhor vai suprir. É muito estranho, parece que não tem alguma coisa desconectada aí na sua fé.
Essa fé é uma fé vazia, diz o apóstolo Tiago. É uma fé sem obras. E a exortação dele então é: se você crê, filho, e eu creio que você creu, abra o seu coração, mas não só o coração, abra também o bolso. Sabe, a Bíblia fala que certa vez Jesus se convidou para ir na casa de um homem baixinho, chamado Zaqueu. Ele fez mais ou menos como que eu faço com alguns irmãos aqui. Eu já tenho insistido algumas vezes, muitas vezes. Convém que eu tome um café com você, convém que eu vá na sua casa, convém que eu jante com você hoje, convém que eu almoce com você hoje, convém que eu almoce com algum de vocês hoje. Jesus fez isso com Zaqueu. E Zaqueu foi e ficou muito alegre. A Bíblia fala que ele estava numa árvore, ele desceu correndo, foi lá, preparou tudo, né? E começou a organizar a casa e recebeu o Senhor Jesus e fez lá um grande banquete. E muitas pessoas estavam ali na casa. Eu vou te falar uma coisa: a comitiva de Jesus não era pequena não, viu? Se você me convidar para ir na sua casa ou levar os meus discípulos, eu acho que você vai ficar chateado comigo. Jesus, ele não foi convidado, ele se convidou e ainda levou uma galera com ele. A Bíblia fala então que Zaqueu, ele abriu a casa para o Senhor. Ele foi lá e fez um banquete para receber o Senhor e a sua comitiva. Mas, preste atenção, teve um momento que ele falou assim: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E a metade dos meus bens eu vou distribuir aos pobres. O que Jesus falou nesse momento? Hoje chegou salvação nessa casa. Espera lá. Quando Zaqueu pôs a mão no bolso, é que Jesus deu um testemunho público que Zaqueu era o quê? Salvo. Salvo. Preste atenção. Não sei se você sabe, mas Zaqueu, ele era alguém que era um cobrador de impostos. Os judeus olhavam para ele como traidor da nação. Traidor. Mas qual foi o testemunho da fé dele? Abriu o coração, primeira parte. Abriu a casa, segunda parte. Mas na hora que ele abriu o bolso, Jesus veio junto e falou o quê? Hoje chegou salvação nessa casa. Você entendeu? Você percebe então que mostrar aqui, que o apóstolo Tiago está dizendo, é mostrar com as obras da fé pelas quais você tem crido. Você está vendo então que a fé, ela produz obras. Pode ser que demore. Pode ser que demore você converter seu bolso. Pode ser que demore você ser livre em alguma área. Pode ser que demore a transformação de Deus em algum testemunho seu. Pode ser que demore. Mas não quer dizer que você não foi salvo. Pode ser que demore. Qual que é o exemplo que o apóstolo Paulo está comparando aqui? Ele fala que Abraão foi salvo por... Tiago. Tiago está falando que Abraão foi salvo por obras. Que obra que Abraão realizou que mostrou que ele foi salvo? Isaque. Gênesis 15. Abraão não tem filho. Deus fala para ele que ele vai ser herdeiro. Abraão crê. E Deus fala para ele o quê? Você foi justificado. Você foi salvo. Porque você creu em mim. Gênesis, se eu não me engano, 22. Abraão já tem um filho. Esse filho já está aí com 25, 28. Alguns estudiosos acreditam que ele tinha 30 anos. Outros estudiosos acreditam que ele tinha 17 a 20 anos. Eu acredito que ele tinha 30 anos. 30 anos de idade, Isaque. Isaque, então, a Bíblia fala que Abraão ouviu a voz de Deus dizendo para ele: pega o seu filho, seu único filho, e leve ao monte Moriá, e sacrifique ele a mim. Uau! Alguém tem coragem de fazer um negócio desse aqui? A Bíblia fala então que Abraão chamou o seu servo, o seu filho, e foi ao caminho de 3 dias. Quantos dias? 3 dias. Levou o seu filho. A Bíblia fala que no meio do caminho ali, o filho olhou para ele e falou: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o cutelo para sacrificar, e até o fogo eu estou vendo, mas cadê o sacrifício? Abraão já sabia que Deus havia pedido para ele Isaque. E aí Abraão fala o que para ele? O Senhor proverá para si um sacrifício. Preste atenção, mas Deus não tinha falado para Abraão que Isaque era o sacrifício? O que Abraão está fazendo aqui agora? Um ato de fé. Crie, por isto falei. Por quê? Na cabeça de Abraão, o que Deus estava pedindo?
era incoerente com a promessa de Deus. O que Abraão estava pensando provavelmente? Deus falou que eu vou ser herdeiro, que eu vou ter um grande galardão, que me daria um herdeiro, ele me deu Isaac. Não é possível que ele vai matar o Isaac. Mas mesmo que mate, eu creio que ele vai ressuscitar Isaac. Então a fé de Abraão, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 4, é a fé que crê. De que maneira? Crê num Deus que ressuscita os mortos e chama à existência coisas que não existem. Essa mesma fé é a sua e a minha. Essa é a fé de Abraão, que a minha e a sua também. Tem coisas que já morreram, você pode chamar à existência. Tem coisas que já se perderam, você pode falar, vai ressuscitar em nome de Jesus. Abraão então está lá com o seu filho, e o seu filho pergunta isso para ele. Chegaram no monte, ele pega o menino e amarra, e coloca em cima do altar. E agora ele vai pegar o machadinho, e vai em direção ao menino para sacrificar o menino. E Deus fala o quê? Pode parar, Abraão. Não precisa continuar, porque agora eu já sei que você me teme, que você me ama. Vou te fazer uma pergunta. Deus já não sabia? Sim ou não? O que Deus está falando agora? Ele está como Jesus com Zaqueu, dando um testemunho público diante dos anjos, diante dos demônios, diante de todas aquelas pessoas que Abraão, ele tem fé, mas ele também tem o quê? Obras da fé. Ele tem fé, Deus viu lá em Gênesis 15, mas em Gênesis 22, uma multidão de testemunhas viu que Abraão pertencia a Deus. Você está vendo aqui? O apóstolo Tiago, então, ele está dizendo o quê? Você tem fé, ótimo. Em outras palavras, Deus está vendo a sua fé. Mas nós também precisamos ver a fé aqui no meio da igreja. Nós precisamos ver a sua fé. E a sua fé só vai se manifestar para mim e para os irmãos com obras. Você percebe então que o assunto de Tiago não é a justificação pelas obras, mas a justificação da fé que resulta em quê? Obras. Preste atenção. Gênesis 15, Abraão não tinha filho. Gênesis 22, o momento em que Abraão vai sacrificar o seu filho, já se passaram quantos anos? Aproximadamente 40 anos. 35 a 40 anos. Depois que Abraão foi justificado. E muitas vezes os irmãos convertem agora e nós ficamos esperando o que deles? Uma obra de fé. Vocês estão comigo ou não? Muitas vezes a gente fala, esse não é crente não. Por que a gente fala isso? Porque ele não manifestou obra. Mas quanto tempo demorou para Abraão manifestar uma obra da fé? Muitos anos. Muitos anos. Então nós temos paciência com você, que creu, mas ainda não manifestou a obra. Mas nós cremos que você vai manifestar obras como Abraão manifestou. Pastor, os exemplos que Tiago usou não são exemplos de justificação mesmo, porque o outro exemplo que ele usa, além dele usar o exemplo do filho que é para ser morto, assassinar o filho é uma boa obra, irmãos? É? Alguém tem dúvida? Estou parecendo que alguém tem dúvida aqui. Matar o filho é uma boa obra? Não, não é. E ele usou esse exemplo, Tiago usou esse exemplo como justificação. O outro exemplo é de Raabe. Raabe era quem mesmo? Prostituta. Que boa obra uma prostituta faz? Nenhuma. Mas o Tiago, ele usa ela como ilustração de alguém que fez uma boa obra. Sabe o que ela fez? Os espiões vieram ao país dela. E ela mentiu. Mentiu uma boa obra, irmãos? Não. Além disso, ela traiu a nação. Qual que é a pena para quem trai uma nação? Morte. Morte capital. É uma pena de morte. Preste atenção. Que boa obra Raabe fez? Nenhuma. O que ela fez então? Creu. E no dia que ela creu, ela produziu também uma obra de fé. Então Tiago está falando do quê? Obras de fé. Obras baseadas na fé daquele que foi justificado. Então a salvação é pelas obras ou pela fé? Pela fé. Pela fé. Amém? Tiago continua dizendo no verso 19, aqui eu vou encerrar. Vocês estão com fome? Amém. Verso 19, projeta por gentileza, verso 19.
Crês tu que Deus é um só? Quantos creem que Deus é um só? Nós cremos, amém? Ele diz, até os demônios creem e tremem. Então, você aí que está dizendo que tem fé, mas o seu bolso não converteu ainda, você não é capaz de ser generoso com seus irmãos, você diz que tem fé, eu tenho dúvida. Porque se você for mostrar a sua fé, eu não vou ver obras de fé. Mas eu vou te mostrar a minha fé com as obras de fé que eu produzi. Talvez você está dizendo que você tem fé, e pode ser que tenha mesmo. Mas a sua fé é a fé de demônios. Uau. Foi duro agora, Tiago, hein? Foi muito duro. Foi muito firme. E ele diz, até os demônios creem e tremem, têm medo. Concluímos o que então? Que a fé de demônios é a fé que treme ou que produz medo. Se eu venho aos domingos aqui pregar para você e você sai daqui com medo, eu não ministrei fé de Deus. Eu ministrei fé de demônios para você. Por isso nós temos que tomar cuidado com o que nós ouvimos. Porque na internet hoje você ouve muita coisa e me manda inclusive para saber se está certo. Mas um bom sinal é se você ficou com medo de Deus. Porque se você ficou com medo de Deus, despreza aquele ensino. Rejeita aquilo que você ouviu porque não procede de Deus. Porque o verdadeiro amor, todo medo lançado fora. Se nós somos filhos, nós já somos herdeiros. Herdeiros com Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em que momento você vê Jesus com medo do Pai? Nenhum. Você percebe que o Senhor Jesus o tempo inteiro está relacionando com o Pai sem medo. A mesma coisa que tem a ver com Cristo tem a ver comigo e com você. Pode subir o pessoal do louvor. Tem a ver com você. Sabe, se você tem medo ainda de Deus, você está como esse irmãozinho aqui de Tiago. Fé de demônios. Isso não combina com você mais, filho. Hoje, então, você tem que deixar claro no seu coração que ninguém vai te arrebatar das mãos do Senhor Jesus. Que uma vez que você foi salvo, justificado pela fé, esse assunto está encerrado. Você, diante de você agora, é uma nova história, uma nova vida, em que as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E nesse processo de caminhada com o Pai, com o Senhor, você vai produzir muitas obras, obras de fé. Pode ser que demore anos, pode ser que demore meses, pode ser que demore um pouco, não importa. Isso não quer dizer que você não foi salvo, só quer dizer que ainda não se manifestou aquilo que vai se manifestar. Está claro isso, irmãos? Amém mesmo? Vamos ficar de pé então. Glória a Deus. Sabe, na medida que nós recebemos revelação do Senhor, nosso coração tem que querer mais o Senhor. Esse é um grande sinal que você recebeu revelação da palavra. Outro sinal é que você perde o medo. Antes você tinha medo de correr para Deus, agora você corre para Deus sem medo. Mesmo no dia que você falhar, você não corre de Deus, você corre para Deus. Porque, como eu disse antes, o verdadeiro amor, que é Cristo, Ele já lançou fora todo o medo. Uma das palavras que o Senhor mais diz na palavra dele é: não temas, não tenha medo. Não temas, ó pequenino rebanho. Não temas, ó homens de pequena fé. Não temas, não temas, não temas. Não tenha medo. Porque a nossa fé não é a fé de demônios. A nossa fé é a fé dos filhos. E os filhos que voltaram para casa não têm medo do Pai. Nós somos esses filhos. Nós somos os filhos que voltaram para casa. E sem medo, relaciona com o Pai. Sabendo que fomos justificados pela fé. Não mediante obras, mas pela fé. Mas a fé que vai produzir obras. Obras. Os irmãos do louvor. Produz uma obra aí, por gentileza. Sabe, a sua fé vai produzir obras. Obras de fé. Tem sacrifícios que você vai fazer diante de Deus, sabia? Pela fé.
crendo que o Senhor está te pedindo algo, Ele mesmo vai prover as condições para que você possa entregar algo a Ele. Sabe, hoje é um dia de você se entregar ao Senhor e pedir ao Senhor para manifestar na sua vida obras de fé. Assim como Ele fez com Abraão, Ele pode fazer com você. Em Gênesis 15, Deus começa o versículo 1 dizendo: Abraão, não temas. No dia que Abraão foi salvo, a fé de demônios foi embora dele. Da mesma maneira, sobre você não cabe mais o medo. Sabe, o Senhor me disse que tem muitos irmãos que estão com medo dele. Medo de correr para Ele, medo de se relacionar com Ele. Mas hoje é o dia de você perder o medo. Perder o medo de Deus. Perder o medo de falar para Deus. Perder o medo de se entregar a Deus. Muitos têm medo de entregar o relacionamento a Deus. Muitos têm medo de entregar coisas que o Senhor tem te pedido nesses dias. Medo porque pensam que Deus é mau, ou pensam que Deus vai querer te punir, ou pensam que Deus não pode fazer algo melhor. Mas eu te digo, Deus, Ele tem poder para fazer melhor todas as coisas. Amém? Feche seus olhos então. Hoje o apelo é de consagração, de entrega. Quero pedir para que você se entregue ao Senhor nesse momento. Tem coisas que o Senhor já tem pedido para você se entregar. Sem medo dele, entregar. Porque a nossa fé é a fé de filhos, sabendo que nosso Pai é bom. Se o filho lhe pedir pão, será que ele vai entregar uma pedra? Não, vai não. Quero que você se entregue agora. Entregue aquilo que está pesando no seu coração ao Senhor. Sem medo, entregue ao Senhor. Consagra a Ele. Entregue a Ele. Dê um testemunho público diante do mundo espiritual. Agora, falando: Senhor, eu entrego essa situação, eu entrego nas tuas mãos, eu entrego aquilo que tem me impedido de avançar diante do Senhor. Eu entrego agora, Senhor. Eu declaro que eu estou livre hoje, livre para viver a fé que ressuscita mortos, a fé que chama a existência coisas que não existem. Ou a fé que crê que o Senhor é bom. Você pode dizer que o Senhor é bom. Você pode dizer que Ele é bom. Ainda que eu não veja mediante as circunstâncias, ainda que pareça que eu estou indo matar o Isaac, eu creio que o Senhor é bom. Eu creio que o Senhor é bom. Eu creio que o Senhor é aquele que nos protege, é aquele que provê sobre nós. Oh, o Senhor é bom, o Senhor é o Jeová Jireh. O Senhor é aquele que provê sobre as nossas vidas. O Senhor é bom. Vamos cantar um cântico ao Senhor. Glória Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que preciso foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
te abençoarei. Olha, olha. Glória a Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei sua boca, te abençoarei. O Espírito Santo está colocando impressões no seu espírito agora. O Espírito Santo está colocando impressões no seu espírito. Profetiza agora, libera sobre a vida do seu irmão essas impressões. Levante a sua mão. Repita essa oração comigo. Fala assim comigo: eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Eu declaro que eu crio. Por isso falei. Eu creio que Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, pagou a minha dívida, para que hoje eu pudesse ter vida eterna. Eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. Hoje eu me relaciono com Deus, que também é meu Pai, em amor, não em medo, em amor, em liberdade, no Espírito. Eu declaro que eu tenho fé, ousadia e intrepidez para produzir obras da fé que manifestam a minha fé em Cristo Jesus, porque eu sou uma carta viva, aonde as pessoas afora olharão para mim e verão Cristo Jesus, o Senhor. Eu declaro sobre a minha semana uma semana de vitórias em Cristo Jesus. Aleluia.